Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise contábil e um pouquinho de valuation aí da BR Foods. Bom, vou falar um pouquinho do balanço patrimonial e da dívida. Bom, eu esbocei aqui graficamente o balanço patrimonial. Essa barra azul aqui representa o ativo total, ou seja, todos os bens e direitos da empresa. A barra laranja toda a sua dívida e a barra cinza o patrimônio líquido. A dívida eu digo o passivo total exigível da empresa. Bom, a gente consegue avaliar do balanço a maior parte aí do patrimônio da empresa é ativo, ou seja, são bens e direitos. Mas esses ativos eles são alimentados praticamente aí mais de 50% através de dívidas. Como que a gente consegue analisar? O volume de dívida é bem superior em relação ao volume do patrimônio líquido, que é o capital investido pelos sócios e acionistas. Ou seja, o ativo está sendo financiado aí principalmente com recursos de terceiros. Bom, aqui eu esbocei em gráfico de pizza o ativo operacional. A gente consegue avaliar aqui que maior parte da pizza aqui é estoque, 32%, disponíveis, 37%, ou seja, a maior parte aqui é de dinheiro que a empresa tem disponível em caixa. E a segunda parte aqui é contas a receber, ou seja, o ativo operacional ele é composto por sua maior parte de dinheiro que a empresa tem disponível no seu caixa, isso é muito bom. Segundo, estoques, ou seja, já tem produtos prontos aqui para poderem serem vendidos, ou seja, isso aqui é a promessa de transformação de dinheiro para o caixa, ou seja, quanto maior do estoque, maior da probabilidade desse estoque virar caixa. E a gente tem um contas a receber, que são as vendas já efetuadas pela empresa, mas são vendas a prazo. Aqui são as promessas de recebimento, isso aqui já são, possivelmente vai virar caixa no período aí de curto prazo. Bom, aqui a gente tem um gráfico dos disponíveis da empresa, ou seja, do dinheiro que a empresa tem de recurso disponível para poder investir. Bom, a gente consegue avaliar aqui que de 2011 a 2016 ela vinha numa crescente, começou a reduzir aqui de 2017 a 2019 e 2020 que teve uma recuperação muito positiva dos disponíveis da empresa. Bom, aqui a gente tem um contas a receber. A empresa sempre manteve um nível aí bem estável, com pouca variação. Teve um aumento aqui em 2015, 2017 e 2020. Bom, aqui a gente verifica, analisa a composição do ativo. Maior parte dos recursos que a empresa tem a receber está no período de curto prazo, que é essa barra azul aqui, ou seja, a empresa vai receber num período dentro de um ano, dentro de 12 meses, isso daqui é muito bom. Quer dizer que a empresa tem mais a receber no período de curto prazo do que recebimento a longo prazo. Bom, vou falar um pouquinho do passivo, que são as dívidas da empresa. A gente consegue avaliar aqui que de 2011 a 2014 que praticamente 50% da dívida era para ser paga a curto prazo e outros 50% para ser paga a longo prazo. Essa diferença vem aumentando a partir de 2015, ou seja, praticamente aí o maior volume da dívida da empresa está a longo prazo, isso para questão de fluxo de caixa é muito bom. Quanto maior é o prazo das obrigações da empresa, mais dinheiro ela vai ter disponível para poder investir nas suas operações e não pagar a conta, né? Então a gente consegue avaliar a partir de 2015 que a maior parte da dívida da empresa está alocada no período de longo prazo acima de 12 meses. Bom, aqui a gente tem a dívida bruta, que são os empréstimos e financiamentos tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Se a gente consegue traçar uma linha imaginária que está numa tendência de alta, ou seja, o volume de endividamento da empresa que tem custo financeiro, que são os empréstimos e financiamentos, está numa tendência de alta aí de 2011 a 2020. Bom, aqui a gente tem a dívida líquida. A dívida líquida nós pegamos a dívida bruta menos os disponíveis da empresa. A gente tem a dívida líquida. Aqui também estava num período estagnado de 2011 a 2014 com pouca variação. A partir de 2015 a 2020 está numa tendência de alta e deu uma estagnada aqui de 2019 a 2020, mas num todo aí está numa tendência de alta. Bom, aqui a gente tem a que está errado, aqui não é dívida líquida, aqui é retorno versus custo da dívida. Aqui a gente tem a participação
do capital investido dos empréstimos e financiamentos nas operações da empresa, qual foi a contribuição no lucro, é representada pela barra azul. A barra laranja é o custo dessa dívida, ou seja, os juros que a empresa pagou, o custo aí que onerou a empresa por ter captado recursos de terceiros. Bom, a gente consegue avaliar que de 2011 até 2015, até 2016, o retorno que essa dívida trouxe no lucro foi superior aos custos, isso é muito positivo. 2017 o custo aumentou drasticamente aqui em relação ao retorno da dívida investida. 2018 a empresa teve prejuízo, então não teve retorno. A partir de 2019 e 2020 a empresa voltou a lucrar, fortemente superando os seus custos financeiros. Então isso aqui a empresa passou por um período complicado, que não conseguiu com os recursos de empréstimos e financiamentos. O retorno que ele contribuiu para o lucro não foi suficiente para cobrir o seu custo financeiro. Mas em 2019 e 2020 aqui o que a empresa teve de participação, a participação dos empréstimos e financiamentos no lucro conseguiu cobrir com certa tranquilidade os custos que oneram aí as despesas financeiras da empresa. Bom, aqui a gente tem o retorno da dívida versus o CDI. Bom, a gente consegue avaliar aqui que o CDI sempre foi superior a de 2011 até 2018. Então compensava mais a empresa deixar esse dinheiro que ela pegou de empréstimos e financiamentos numa caderneta de CDI, aí, baseada em CDI, do que nas operações da empresa. Claro que o empreendedor ele não vai pensar nessa possibilidade, ele está investindo recursos de terceiros com uma propensão aí que a empresa cresça, invista mais e contribua aí na questão da economia brasileira. Mas aqui teve uma reversão a partir de 2019 e 2020. O retorno que essa dívida trouxe para a empresa conseguiu superar aí a taxa do CDI. Então, a partir de 2019 e 2020, aí, a empresa, em relação aos empréstimos e financiamentos, trouxe bons frutos. Bom, vamos falar um pouquinho da situação financeira da empresa. Aqui a solvência geral, a gente pega o ativo total e verifica qual é a capacidade de pagamento. Aqui o ideal, quanto maior é melhor. A gente consegue verificar aqui que o poder do ativo em relação ao passivo vem diminuindo no decorrer do tempo, ou seja, o volume de passivo de obrigações que a empresa tem a pagar vem aumentando em relação aos bens e direitos que a empresa tem a receber. Bom, aqui a gente tem a liquidez geral, aqui a gente pega o ativo realizável e verifica a sua condição de cobrir as obrigações que a empresa tem a pagar com terceiros, ou seja, o passivo. Aqui a ideia também, quanto maior melhor, a gente consegue verificar que o volume de ativo exigível vem diminuindo em relação ao volume de passivo total. Bom, aqui a gente tem o liquidez seco nós pegamos o ativo circulante menos os estoques e verifica o que a empresa tem a receber aí num período de curto prazo, menos os estoques, que levam um tempinho a mais para se transformar em dinheiro. Então aqui é praticamente o caixa, as contas a receber e as contas bancárias. Que ideal também, quanto maior é melhor. Vinha aumentando aqui de 2011 a 2014, mas vem numa queda drástica aí de 2015 a 2020. Bom, aqui a gente tem o liquidez corrente. Aqui a gente pega o ativo, o circulante menos o passivo circulante e verifica a sua capacidade de liquidez. Bom, vinha numa crescente aqui de 2011 a 2014 e vem numa queda forte, apresentando uma leve recuperação de 2019 a 2020. Bom, aqui a gente tem a liquidez imediata, que é o caixa da empresa em relação ao passivo circulante. Vinha numa crescente aqui de 2011 a 2014 e uma queda drástica aí de 2015 a 2019, com uma leve alta aí de 2019 a 2020. Bom, vou falar um pouquinho da rentabilidade. Bom, aqui a gente tem a margem bruta. Aqui é a participação do lucro bruto em relação à receita líquida. Se a gente traçar, ele está sem tendência, ele vinha numa alta aqui, que ideal também, quanto maior melhor. Vinha numa alta aqui de 2013 a 2015, despencou aqui de 2016
a 2018, tendo uma recuperação em 2019 e mantendo o mesmo patamar em 2020. Traçando uma média aí, praticamente a margem bruta aí de 2011 a 2020 é de 25%, 23% aproximadamente. Bom, aqui a gente tem a margem operacional, que a gente verifica a participação do EBITDA em relação à venda, as vendas líquidas da empresa. Vinha numa crescente forte aqui, de 2012 a 2015, despencou, entrando no prejuízo aqui em 2018, apresentando recuperação forte em 2019 e uma leve queda em 2020. 2020 aqui ficando no patamar próximo de 7%. Bom, aqui a gente tem a margem líquida, que é a participação do lucro líquido na receita. Bom, estava bem estagnado, com uma leve tendência de alta de 2012 a 2015, aqui na casa entre 5 e 10%, caindo drasticamente em 2016, entrando no patamar de prejuízo mais forte em 2017 e despencou em 2018, apresentando recuperação em 2019, voltando a lucrar, e um pequeno lucro aqui em 2020 no patamar daí de 3% aproximadamente. Bom, aqui a gente tem um ROIC, que é a rentabilidade aí da empresa em relação ao capital, a rentabilidade aí do capital total investido, tanto patrimônio líquido como os empréstimos e financiamentos, em relação ao CDI. Bom, ele vinha acompanhando aí o CDI bem próximo, em 2011 a 2015, quando o CDI aumentou, ele aumentou junto, quando o CDI caiu, ele caiu junto. Então a gente consegue verificar que tem uma lógica, quando o CDI cai, o ROIC da empresa tende a cair também. A partir de 2019, 2019 e 2020 foram anos bons para a empresa, o ROIC superou o CDI, e de 2019 a 2020 aqui, a rentabilidade da empresa, do capital, o investido total dos empréstimos e financiamentos e patrimônio líquido foram bem mais vantajosos que o CDI, que é um das taxas, né, utilizadas aí para investimento de renda fixa. Como que a taxa de juros vem caindo no Brasil, na BR Foods aqui, investir na BR Foods está compensando mais, os sócios e acionistas no caso, né? Está compensando mais do que investir em renda fixa. Bom, vamos falar um pouquinho de valuation, ver como que está o preço da ação. Aqui a gente tem o VPA, que é o valor patrimonial por ação, e o preço da ação. Então aqui a gente pega o patrimônio líquido dividido pelo total de ações, a gente tem aqui o VPA, que é o valor patrimonial por ação. Bom, o VPA, essa barra azul, tá na casa aqui próximo de 15 a 20 reais, mais ou menos aqui o patamar do VPA. E o preço da ação está superior ao VPA, então aqui a gente consegue verificar que o preço da ação está um pouquinho cara em relação aos fundamentos da empresa. Bom, vou falar um pouquinho aqui dos disponíveis por ação. Mesma coisa, está aqui no patamar entre 4 a 2 reais. A gente consegue verificar que o preço da ação está bem superior aos disponíveis por ação. A gente consegue verificar novamente que tendo uma confirmação que o preço da ação ainda está um pouquinho caro, para pensar no período aí de médio a longo prazo. Bom, aqui a gente tem um capital de giro por ação. Novamente está abaixo da barra laranja, ou seja, o preço da ação da empresa ainda é superior ao capital de giro por ação. Em relação aos fundamentos, ainda o preço da ação está um pouquinho caro em relação ao capital de giro por ação. Bom, aqui a gente tem o valor de liquidação por ação. Novamente está abaixo, está no patamar aí de 10 a 8 reais, está abaixo aí dos preços das ações. Novamente, uma outra confirmação que o preço da ação ainda está um pouquinho caro. Bom, aqui a gente consegue verificar o histórico das ações. Aqui, ó, de 2011 a 2016, ela vinha numa crescente e ela está passando por uma queda fortíssima. E quem sabe aí chegando no patamar abaixo aqui dos valuations da empresa. E quem sabe aí uma oportunidade de compra. Mas aqui está numa queda histórica. Está no pior preço desde do período estudado aqui, 2020 aqui. O período de 2020 está sendo o pior período, tá numa baixa tremenda aqui. Mas assim, olhando pelo valuation,
olhando os fundamentos da empresa também, eu acho que é uma empresa para esperar, para comprar. É uma empresa que está apresentando recuperação de crescimento, mas o valuation aqui para a gente demonstra que o preço da ação ainda está um pouquinho caro em relação ao que ela oferece em seus fundamentos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Quem quiser deixar um feedback aí nos comentários, comentar a sua opinião. Quem puder também estar se inscrevendo no canal já contribui muito para a continuidade do projeto. Quem puder também estar deixando um like já contribui demais também. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, sucesso a todos. Até os próximos vídeos.